O que é o briefing? Todo mundo se pergunta. O que eu faço com o briefing? Por que tem que pedir o briefing? O briefing é uma solicitação de trabalho e ela tem alguns itens que são super importantes para que o trabalho seja concretizado. E dessa forma evita que ele vá e venha e aquilo que foi solicitado seja realmente atendido. Vamos lá. Primeiro, eu preciso saber quem é o meu cliente, qual é o produto que ele quer promover ou fazer uma campanha, quais são os objetivos e qual é o público-alvo, qual é o escopo do projeto, quais são as necessidades que eu vou ter durante esse processo, que estilo e que identidade o meu cliente gosta ou não gosta, orçamentos e prazos e algumas restrições. Então agora a gente vai dividir isso. Minha sugestão é: anotem esses 8 tópicos, porque com esses 8 tópicos você consegue fazer um briefing eficiente. Primeiro, quem é o cliente? O nosso cliente, ele é uma empresa sólida, é uma empresa nova, ele tem uma história, essa história de sucesso. O nosso cliente, ele é dono de uma empresa de fabricação de café. E ele quer entrar no mercado com essas máquinas de café expresso, que está em moda agora. Então, como ele é um grande produtor de café, tem uma grande torrefação e distribuição, ele falou, por que não? Então, ele quer também participar desse mercado. E o produto dele é essa pequena cafeteira. É uma cafeteira reduzida, ela não é fabricada no nosso país, ela é importada da China, para variar, e ele vai fazer o registro de marca. Então ele vai associar a marca da cafeteira com a marca do respectivo café. Então a primeira coisa que eu preciso saber, o que você precisa saber, quais são os objetivos, que ele quer com essa cafeteira. E qual o público-alvo que ele quer atender? O primeiro passo efetivo é saber qual o objetivo que ele deseja para que essa cafeteira atinja o mercado, qual é a fatia de mercado que ele quer pegar, qual é o público-alvo que ele quer atingir. Então são fatores que vão resolver o tipo de peça que você vai criar ou os tipos, Nesse caso você teria que fazer uma campanha. Mas isso é muito importante. Qual é o objetivo do cliente e qual o público-alvo que ele quer atingir. Então, por exemplo, no nosso caso, como é uma cafeteira, vamos pensar nesses apartamentos minúsculos que estão surgindo hoje no mercado imobiliário. Essa cafeteira é para aquela pessoa que mora sozinha, num espaço pequeno, mas muito bem organizado, e que quer um resultado rápido na hora de tomar o seu cafezinho. Então ele vai lá e ele pode fazer 2 xícaras, a cafeteira é simples, ela atende a necessidade de tomar um cafezinho fresco e de preferência com a marca do fabricante, Fazer um jogo casado, o café e a cafeteira. E aí eu preciso saber qual é o escopo do projeto. O que é o escopo? Ele quer uma solução completa? Por exemplo, ele quer trabalhar em várias mídias. Ele quer fazer anúncio em revista, em jornal, ele quer fazer anúncio em televisão, fazer spot para rádio. Spot para rádio é aquela propaganda que é feita só com locução e alguma trilhazinha sonora, muito utilizada. Então eu preciso saber que tipo de trabalho que eu vou executar. Eu preciso ter essa visão daquilo que eu tenho que produzir. E aí, eu tenho que levantar algumas necessidades. Por exemplo, ele já tem logotipo? Ele tem. Então ele tem que me fornecer. Agora, quais são os formatos de logotipo que ele tem? Está em vetor? Tem bitmap? A resolução está boa? Eu preciso saber disso, senão eu vou ter um retrabalho danado. Eu preciso saber também se ele já tem fotos do produto. Senão eu terei que contratar um fotógrafo especializado em produto e esse fotógrafo tem um custo. Então eu tenho que fazer fotos da cafeteira. E eu gostaria também, se possível, que ele me fornecesse algumas amostras de coisas que já foram produzidas para a empresa dele. Ver que linha que ele trabalha, se bem que aqui é mais para ter uma ideia, porque o público-alvo já ficou claro. São pessoas que moram sozinhas e essas pessoas vivem em um apartamento pequeno e eles são pessoas práticas. Qual é a faixa etária? Hoje, pessoas de 18 a 80 anos moram sozinhas nessas condições. E como a cafeteira é barata, então ela vai pegar um público, se a gente pensar em ganho, quanto essa faixa tem de ganho, de poder aquisitivo. Então, é bem amplo. Muito bem. Aí eu preciso entender qual o estilo, qual a identidade que esse meu cliente adota. Ele é mais retrô? Ele quer uma coisa mais moderna? Ele quer uma coisa conservadora? Ele quer manter a identidade daquilo que ele já vem
produzindo em comunicação visual ao longo do tempo? Então eu preciso saber isso. Se ele vai manter a coisa, se ele vai inovar, se ele vai ser romântico, se ele vai ser agressivo. Eu preciso entender como que ele vê o produto dele. É lógico que eu posso dar sugestões, mas o produto é dele. Então eu tenho que respeitar aquilo que me foi solicitado. Bem, feito isso, o que eu tenho que pensar? Em prazos e orçamento. Se for uma campanha curta, eu tenho que estabelecer uma data de entrega de layout, uma data de finalização de artes finais e preciso fazer orçamento disso. Agora a gente tem que retornar e saber que tipo de campanha ele quer fazer, quais são as mídias que ele quer atuar, porque senão eu não consigo fazer orçamento e nem determinar prazos. E aqui vem uma coisa que nós, designers, não gostamos. Restrições. Às vezes a gente quer voar muito na criação, mas como já foi estabelecida pelo cliente o estilo que ele quer adotar, então eu tenho que saber dessas restrições. Por exemplo, ele não quer nenhuma pessoa fazendo parte da divulgação do produto, ele quer o produto. Então, já morre aquela coisa de ter uma pessoa famosa, de influência nas pessoas, tipo uma Ana Maria Braga, para divulgar a cafeteira dele. Então eu preciso saber também, tem alguma restrição de cor? Eu vou ter que ficar amarrado nas cores da empresa? Posso voar um pouco, trabalhar outras cores? Então essas restrições são importantes nós sabermos, porque senão na hora de apresentar os layouts, ele vai falar assim, puxa vida, mas eu não gosto de amarelo, por que você colocou amarelo? Pode parecer uma coisa idiota, mas tem gente que não gosta de determinadas cores. Eu já comentei isso no curso sobre cores no processo criativo, lembra? Qual é o diferencial do produto dele? O que vai fazer com que as pessoas comprem a cafeteira? Hoje nós temos modelos mais anatômicos, nós temos modelos retrô. Esse aqui, por exemplo, é bem legal para quem gosta de automóvel, né? Temos modelos mais completos, por exemplo, essa tem o reservatório de leite. Temos a Nespresso, que é uma das que mais vende no mercado. Então, eu preciso saber qual é o diferencial da cafeteira dele. Porque no Nespresso, o que eles fizeram? Eles usaram o George Clooney para fazer a propaganda. E aí eles pegaram o público feminino e é o que mais consome a Nespresso. A Nespresso ela tem uma pessoa que dá credibilidade para a marca. E eles foram muito felizes na escolha, porque eu pesquisei isso com as minhas amigas. Então, meu caro cliente, qual é o diferencial do seu produto? Eu preciso saber disso. E aí, no nosso bate-papo, a gente viu que a cafeteira ela é pequena, ela é prática, ela é eficiente. E, se ela é pequena, prática e eficiente, um diferencial que com certeza vai chamar atenção é o preço. Ela é bem mais barata que as demais. Olha que legal que eu achei. O designer aí de barbinha vai falar com o cliente. E leva os layouts. Aí o cliente fala, receio que essa criação não satisfez o briefing. Que briefing? Você me enviou uma linha de texto e você estava num bar, mas você não conhece briefing enxuto? Adivinhar o que o cliente deseja é parte do processo criativo. Por que te incomoda enviar um briefing? Porque eu pensava que você fosse criativo. Isso acontece demais. As pessoas fazem uma solicitação rápida e ligeira e acha que nós designers somos mágicos. Não somos. Por isso que eu falei para vocês. Se vocês anotarem esses 9 itens, porque eu deixei o diferencial para o final, e seguir essa listinha, com certeza você vai ter um briefing eficiente. E para você ter um briefing criativo, o que eu preciso disso? Uma promessa básica. O que o meu produto faz? Ele faz bem feito? Então, qual é a justificativa dessa promessa? É um equipamento que funciona em 110, 220, ele é bem compacto, ele é fácil de guardar, é fácil de manusear, é fácil de limpar e ele custa barato. Posso ter uma promessa secundária, por exemplo, 1 ano de garantia. Isso é uma promessa que às vezes dá muito resultado. Aí eu preciso de uma orientação para a criação. A orientação para a criação é o formato, né? Porque vai de acordo com a mídia. E aí esse formato, por exemplo, em jornal, eu tenho vários tipos de anúncio. Eu tenho uma página, meia página, 1/4 de página. Revistas. Hoje eu tenho revistas de vários formatos. O mais comum é 21 por 28 centímetros.
mas eu tenho revistas maiores e tenho revistas menores. Essa revista agora no formato bag, que é para ir dentro da bolsa, ela é menor. Então eu preciso saber disso. Se eu for fazer um vídeo, esse vídeo vai rodar onde? Ah, ele vai rodar na TV. Ótimo. Então eu uso todos os recursos de vídeo e posso ter som, música, etc. Não, eu quero que esse vídeo rode também na TV dos ônibus, né? Na Bus TV, que hoje tem moda, ou TV metrô. Então eu tenho espaços, né, onde eu posso posicionar a minha peça de comunicação. Então eu preciso desse tipo de orientação para a criação. E a imagem? Qual a imagem que a gente quer que o consumidor tenha do produto? Então, dentro do briefing, a gente teve uma série de itens que mostram o que é o nosso produto. Agora, para o meu público-alvo, eu tenho o quê? Uma imagem. Essa imagem é o quê? Ela é eficiente, ela é com garantia, ela é bonita, né? Tem design. Então, eu preciso saber qual é a imagem que nós queremos que o consumidor tenha do nosso produto e, consequentemente, da nossa empresa. Muito bem. E aí eu venho com um conceito criativo e para eu produzir as minhas peças, eu tenho que ter identidade. O que é isso? Se eu vou fazer uma campanha, eu tenho que pensar numa coisa homogênea, que a pessoa bata o olho e fala, é da cafeteira do seu Zé. Então eu preciso criar uma identidade visual que eu use em todo esse processo criativo. Vamos ver um exemplo que eu achei bem legal. A Ubisoft, que é uma fábrica de games, ela fez um anúncio numa revista na França para contratar profissionais para a expansão da empresa. Olha que legal que ficaram, né, as peças. Se não me engano, são 7 ou 8 peças, eu coloquei 4 aqui para vocês verem. Então eu tenho heróis procurados, né? Então, para você trabalhar, por exemplo, no time criativo, você tem que saber que você vai construir mundos a partir de um grão de areia. Note a peça, do lado direito, heróis criativos. Aí eu tenho a chamada para a vaga. E aí eu tenho uma ilustração. E lá embaixo eu tenho a assinatura da empresa. A segunda peça é para a turma de desenvolvimento. Manteve tipografia, cor, chamada, assinatura. O que mudou? A imagem. Para a turma de animação, tudo igual. Mudou o quê? A vaga e a imagem. Para a turma que vai trabalhar no marketing, que vai divulgar os produtos existentes ou os novos produtos da empresa. Mesma coisa. Percebam que há uma visão homogênea das peças. Então você bate o olho, você sabe que a empresa Ubisoft, ela está procurando os profissionais e ela manteve uma coerência em todos os anúncios. Então ficou, na minha opinião, muito leve, muito bonito, muito criativo, e com uma identidade perfeita. Então, quando você for pensar num briefing, a hora que você for começar a trabalhar, você tem que ter esse conceito criativo. Se for uma peça só, beleza, mas pensa no futuro. Quantas novas peças essa empresa vai te solicitar? E você tem que trabalhar uma forma que a pessoa olhe e saiba que é daquela empresa. Essa identificação, ela é fundamental para que você ganhe o seu cliente. E ganhe principalmente aquilo que o cliente quer, clientes. Então, o foco é o mesmo. Por isso que eu gosto de trabalhar na área de design. Os desafios são muitos. E vamos trabalhar, né? Vamos à obra. Para eu trabalhar, eu preciso saber qual é a mídia que eu vou criar, para qual mídia eu vou criar, ou para quais mídias eu irei criar. E para isso eu vou usar tipografia e texto. Tipografia e texto precisa de o quê? De redação. Ou você arruma um redator, ou você se torna bom em redação. Cores. Já temos aula publicada sobre isso. Imagens. Teremos aula falando sobre isso. Imagens falam mais do que palavras. Vimos ali nos anúncios que a gente acabou de projetar. RAF. Já falei para você, o RAF digital hoje é super bem-vindo. Layout. É aquilo que nós vamos apresentar para o nosso cliente. E para você ficar bom de layout, você tem que aprender uma coisa fundamental, grid. A gente vai ter aula de tudo isso aí.